Vem comigo que eu te conto. Tudo certo, torcedor tricolor? Bem, hoje, partida importante aí contra São Paulo, lá no Morumbi, né? Vamos tratar aí dos relacionados e de um possível time que pode ir a campo, né? Num dia bastante complicado aí para o nosso comandante aí, Mano Menezes, né? Que já estava lá em São Paulo com a delegação e foi liberado pela diretoria gremista, obviamente, né? Em virtude aí da tragédia aí que envolveu alguns familiares, né? Seu genro e, e os dois filhos dele, né? Um acidente bastante sério aí aqui no Rio Grande do Sul. Então ele retornou e quem comandará aí a equipe à beira do gramado será o auxiliar técnico. Então aqui em nome do canal Sangue Azul a gente quer deixar as condolências aí à família do Mano Menezes aí, que Deus possa confortar o coração de cada um da família enlutada. Bem, antes de mais nada, quero pedir aí que você se inscreva no canal, curta os nossos conteúdos aí, né? Deixa o like e ative as notificações. Bem, então, um jogo bastante complicado aí, né, para o Grêmio, os dois times na parte de baixo da tabela, né, brigando para se afastar aí da zona da degola. Nenhum dos dois está dentro da zona de rebaixamento, mas uma derrota ou um resultado adverso aí para qualquer uma das partes aí, seja uma derrota do Grêmio ou uma derrota do São Paulo, poderá fazer com que a equipe pelo menos termine a rodada dentro da zona de rebaixamento, né? Porque poucos pontos nos distanciam dessa zona complicada aí, né? E nenhuma das equipes vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro, apesar de que o São Paulo está bem, está classificado na Libertadores, né? Acho que está dando uma prioridade para aquela competição nesse momento, mas fato é que dentro do Brasileirão não vem tão bem assim, inclusive está atrás do Grêmio na tabela, né? O que pode mudar no dia de hoje. A gente já vem falando da questão do mês de maio, né, que era um mês bastante importante, que teríamos apenas 2 jogos fora de nossos domínios, mas se nós formos colocar na balança, o nosso fator casa não está servindo de muita coisa, né, porque ganhamos apenas o jogo contra o Santos, e os demais jogos aí empatamos em casa, né, e acabamos empatando fora com o Grau, um time muito fraco, né? E a gente sempre fica naquela, não, no próximo jogo o time vai evoluir, para o próximo jogo o time vai evoluir. Só que a gente vem sofrendo com muitas lesões, muitas baixas, né? Ou seja, a gente recebe o Amuso de volta, perde o Kike Oliveira, recebe o fulano de tal, o outro se machuca, né? Então, por exemplo, nós tínhamos no último jogo aí tínhamos 3 laterais direitos, acabamos ficando só com um, porque o João Pedro se machucou, entrou o Serrote, quebrou o braço, entrou o João Lucas. Agora o João Lucas nem viajou com a delegação, porque disse que sentiu. E daí o João Pedro vai ter que ir no sacrifício, né? Nem teve tempo de recuperação da lesão, a gente não sabe quão grave é essa lesão, mas se ele viajou é porque deve ter condição de jogo, né? Por mais debilitado que possa estar, mas agora é momento de todo mundo tirar força de onde não tem, né? E isso me preocupa, porque o nosso lado direito da defesa é o que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo ataca por ali, todo mundo joga em velocidade por ali, porque a gente sabe que os nossos defensores pelo lado direito, por mais que o Serrote é mais defensor do que apoiador, e o João Pedro é mais apoiador do que defensor, e também é um jogador já um pouco mais de estrutura física um pouco mais pesada, né? Ele é lento, né, para recompor. Então, se ele sair, é certeza que vai tomar a bola nas costas. E o zagueiro pelo lado direito, já não precisa nem falar, né? O Gemerson é uma tragédia. Então, assim, não tem, cara, não tem como a gente ficar tranquilo e projetar algo tão, assim, tão favorável ou positivo com esse lado direito,
da nossa defesa, né? Então, tipo assim, se passar pelo João Pedro, certamente passará pelo Gemerson e daí vai bater aonde? No nosso goleiro, que também já não vem entregando mais muita coisa, né? Então, assim, me preocupa muito, eu vejo outros gremistas aí nos grupos de WhatsApp que a gente faz parte e tal, muita gente, eu também quero ser otimista e achar que o Grêmio pode vir de lá com uma vitória. Mas, olhando o retrospecto dos últimos jogos, vamos pegar só na era Mano, não é culpa do Mano, não, isso a gente não tá pontuando. Mas, cara, são 5 empates, uma derrota e uma vitória, né, em 7 jogos. Obviamente, se a gente for analisar, hoje um empate vai vir com sabor de vitória, né? Diferentemente do que aquele empate contra o Bragantino, que não jogamos para vencer, achamos um gol aos 42 minutos do segundo tempo e na sequência tomamos. Aquele foi um empate com gosto amargo, um gosto de derrota. Foi praticamente perder. Somamos um ponto, mas foi uma derrota na minha concepção. E dentro de casa, né, cara? Isso não pode acontecer. Aí vai entrar aqueles caras, mas foi pouco público, mas isso, mas aquilo. Cara, mas o público não entra em campo, cara. Quem tem que estar ali dentro das 4 linhas, que tem que estar ligado o tempo inteiro, suando sangue, como eu gosto de dizer, tem que entregar, tem que deixar a vida em campo, cara. Né? Então não dá para permitir. O que a gente chega na projeção aí pro time, vamos pegar os relacionados e vamos tentar escalar esse time, né? Porque estamos com um monte de desfalque. O Edenilson estava cogitado para integrar o grupo para esse jogo, agora a lesão do cara agravou. Então, assim, não vamos dizer que ele seria a nossa solução, mas é uma peça mais de importância e de, vamos dizer assim, cascudo, né? Um cara experiente que para um jogo desse tamanho às vezes faria diferença. Então vamos lá, os goleiros relacionados para essa partida: Gabriel Grando, Jorge e Volpe. Zagueiros: Gemerson, Kahneman, Vieri e Wagner Leonardo. Laterais: João Pedro no sacrifício, como acabei de falar, Luan Cândido, Lucas Esteves e Mardo. Então, onde antes nós tínhamos um esquerdo e 3 direito, agora inverteu, temos 3 esquerdo e 1 direito, né? Talvez, tomara que o João Pedro consiga jogar bem, mas talvez tenha que ser adaptado a algum canhoto aqui na lateral direita, né? Vai saber, vamos ter que esperar o jogo se desenrolar aí para a gente ver o que faz. Meio campo: Camilo, Cristaldo, Dodi, Monsalve, Ronald e Vila Sante, relacionado novamente, né? Esperamos que esteja de fato recuperado. Atacantes: Alisson, Amuso, André Henrique, Aravena, Ares, Bright White e Pavon. Pavon também de volta à lista de relacionados. Bem, em cima desses nomes aqui, a gente pode tentar projetar dois modelos de time, né? Se o Mano quiser ou tiver projetado alguma coisa mais defensiva para brigar por uma bola, por exemplo, ou tentar empatar em 0-0, a gente teria que colocar 2 linhas de 4, né? Talvez adaptar algum lateral junto com os volantes ali e deixar só tipo Bright White e Amuso, ou Bright White e Alisson lá na frente, ou até o Monsalve e o Bright White na frente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou então fazer o mesmo esquema e tentar marcar mais alto e não deixar vir muito. Só que a gente sabe que o São Paulo tem jogadores de qualidade e de velocidade. Um deles é o Ferreirinha, que a gente já sabe, já nos ajudou em algumas oportunidades, né? Então, assim, apesar de não concordar, eu acho que o time vai com Volpe, né? E eu queria muito que o Grando entrasse numa partida dessa e arrebentasse, né? E provasse para a diretoria que não deve ser negociado. Lateral direito, então, João Pedro, Gemerson e Wagner Leonardo, e Marlon na esquerda, né? Eu acho que ele vai vir com Camilo, Dodi e Monsalvo, Amuso pela esquerda, Bright White na frente e o Alisson pela direita, né? Esse seria o meu desenho, mas aqui pode ser que tenha, se esse for o desenho, vamos dizer assim, desse último que eu relatei, de marcar mais alto, eu acredito que ele deve colocar o Pavon. Não sei se sai jogando ou se entra no segundo tempo. Eu acho que ele deveria botar o Pavon, que a gente sabe que não é lá aquela Brastemp, mas o Pavon ele ocupa melhor os espaços, ele consegue fazer uma marcação mais alta, né? Então,
Eu sei que vai ter gente que vai dizer, Pavão tá fora, né? Tá loqueando, tá, né? Então, mas infelizmente ainda não tem uma peça. Nós temos 10 jogadores hoje no departamento médico. E uma coisa que ele não está podendo confiar é nas informações que vêm de lá. O cara em 10 dias está recuperado. Em 10 dias entra lá, se estoura de novo e fica 30 parado. O outro vai ficar 10 dias, leva 60 para voltar e não volta bem. Então, assim, tem muita informação desencontrada aí e não sei se nossos equipamentos lá não estão com problema, porque tem muito jogador reclamando de lesão e não é detectada a lesão, e no fim das contas as coisas se agravam e o que poderia resolver em 10 dias resolve em 30, 40. Na atual situação que a gente se encontra, já não temos aquele elenco de brilhar os olhos, e ainda assim a gente sofre com um monte de baixas aí por conta de lesão. Vai ser um jogo bastante brigado, bastante pegado. Não quero ser pessimista, mas não vai ser fácil o Grêmio trazer ponto de São Paulo hoje, não. Espero que eu esteja errado e torço para que eles queimem a minha língua. Valeu, galera. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau.